Olá, professor, como você está? Tudo bem por aí? Oi, Thalita, tudo bem? Aqui, firme na luta. Firme na luta. Vamos começar falando sobre Bolsonaro em Nova York, em Londres, porque depois eu quero te ouvir também sobre Rússia, né? A gente tem um pronunciamento importantíssimo de Putin ali em relação à guerra na Ucrânia, mas primeiro eu quero te ouvir sobre o cenário político brasileiro e os impactos, né? É claro que pegou muito mal, tem embaixador de outros países criticando essa fala de Bolsonaro na ONU, usou como palanque ali a ONU, fez discurso político, e lá em Londres também, né, fez um papelão de palanque ali também, comício na Embaixada de Londres. Como que você viu tudo isso? Conta pra gente, professor. Então, felizmente é a última vez que eles nos impõem um vexame internacional, no caso específico da ONU, vou falar daqui a pouco, né, porque é muito complexo, eu vou fazer até um programa especial no meu canal só destrinchando as mentiras, as bobagens que ele falou, já volto nisso. Mas a questão da Inglaterra, ela tem uma particularidade, que a primeira delas é a decretação de um luto nacional no Brasil por 3 dias, sendo que grande maioria dos países, inclusive alguns ex-colônias da própria Inglaterra, membros da tal Commonwealth, não decretaram luto, o Brasil então decreta luto. E o conselho desse cidadão por luto, ele decretou 3 dias de luto pela morte daquele astrólogo fascista chamado Olavo de Carvalho, né? Então, até aí, decretar pela Rainha Elizabeth e vá lá. Mas ele foi fazer também um turismo, aproveitando os últimos dias de benesses que lhe restam, porque a partir de janeiro ele vai se haver com a justiça, podendo inclusive ser residente lá, né, do Bangu, no Rio de Janeiro, né, aquele sistema prisional. Ele, então, aproveitando isso, levou uma comitiva imensa de pessoas pagas com dinheiro público, hospedadas nos melhores hotéis de Londres e que ganham diárias de até US$ 1.000 sem serem funcionários do Estado brasileiro. Um deles, mais descarado, é aquele fascista, pastor fascista Malafaia, né, que estava na comitiva. Ninguém sabe a justificativa para que isso aconteça. Um réu em 12 processos, podendo ser preso a qualquer momento. Mas o escândalo maior da passagem meteórica dele pela Inglaterra foi o comício que ele fez na sacada lá da Embaixada Brasileira em Londres, para os seus asseclas que ficaram ali ouvindo, e estes asseclas também impuseram uma vergonha aos brasileiros. Gritaram palavras de ordem política num dia de luto nacional na Inglaterra, bateram boca com ingleses, né, que pediram respeito à rainha. Eles gritaram para estes ingleses: vai embora, vai para Cuba. Esses que não são ingleses, né, provavelmente são até ilegais lá em Londres, lavadores de pratos em alguns bares, gritam para os ingleses, dono da terra, para eles irem para Cuba, para Venezuela. Então, um vexame absolutamente total. Usar um evento de Estado, ele foi na condição de chefe de Estado, um evento de Estado para palanque. Bom, aí ele foi para Nova York, na mesma comitiva, hospedada naquele hotel famosíssimo, acho que é o Waldorf Astoria, caríssimo, leva essa comitiva e dá outro grande vexame internacional, aí desta vez usando o púlpito da ONU para fazer palanque eleitoral. Ele não chegou a nominar o presidente Lula, mas deixou subentendido: tinha corrupção nesse país aqui sistêmica, até um ex-responsável por isso, não falou ex-presidente, né? Ele que já foi condenado em 3 instâncias, ou seja, ele aproveitou aquilo para fazer, então, o comício. Como das outras vezes, Thalita, nos outros anos, eu já era comentarista aqui desde o primeiro ano dele, eu fazia sempre um resumo. Agora não vai dar, porque é muita bobagem que ele falou simultaneamente. Mas você sabe que em psicanálise tem uma figura chamada mitômano. O Sim. mitômano não é um cara só que mente o tempo todo.
é um cara que mente, vive no mundo da mentira e acredita piamente na mentira que ele está contando como se fosse uma verdade, né? Então, isso é uma doença grave. Ao ele falar lá que ele foi um dos chefes de Estado que mais lutou pela saúde do povo e lutou pela vacinação, como é que a gente pode interpretar uma coisa dessa, né? Todo mundo sabe, como dizia o Hélio Gaspar, né? Até o mundo mineral sabe, né? Que isso é uma mentira, que ele fez de tudo para não ter vacina, adiou 2 meses a compra. Pior, não fez nenhuma campanha de vacinação e as várias declarações que ele deu desestimularam a vacinação obrigatória, por exemplo, a poliomielite, não é? Onde 95% da população vacinal, que são crianças, tomavam, agora caiu para 65%. Então, você imagina o estrago que isso daqui a alguns anos vai causar na nossa juventude, que nós vamos ver criancinhas de novo aleijada nesse país. Então, é muita mentira, diz que é o país que mais combate a devastação das florestas no Brasil, né? Quem é que acredita nele, né? Será que até os assessores mais diretos acreditam nisso? Então, uma passagem meteórica pela Inglaterra e por Nova York, que, mais uma vez, deixaram o Brasil em vexame internacional. No caso da Inglaterra, os jornais ingleses todos usaram o termo um representante da extrema-direita radical, coisa que nem a Folha de São Paulo usa no Brasil. Então, lá eles disseram, populista, veio aqui para fazer política eleitoral. Então, aí é aquilo que a gente tem falado, né? O mundo está contando os dias para a posse do presidente Lula, dia 1º de janeiro. O The Guardian deu, né, que Bolsonaro usa o caixão da rainha para fazer comício. Achei tão forte essa manchete. Isso. E tanto é que fez comício que o próprio TSE proibiu o uso dessas imagens da viagem de Bolsonaro a Londres na campanha eleitoral de Bolsonaro, do candidato à reeleição. Então, foi comício, foi palanque eleitoral que ele fez ali em Londres.